bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Já agradeceu a Deus por essa sexta-feira maravilhosa, hoje 25 de julho de 2025. Um dia maravilhoso, único dia que Deus nos deu, né? Nós temos a graça de estarmos vivos, respirando, então agradeça a Ele por esse dia maravilhoso. Só hoje que conta, o dia mais importante da sua vida é hoje. Porque hoje você está vivo, hoje você pode fazer alguma coisa. Tudo tem que ser hoje. O amanhã já ficou no passado, quer dizer, o amanhã ainda não chegou e o ontem já ficou no passado, né? Então vamos viver intensamente o hoje, fazer aquilo que precisa ser feito hoje, nunca deixar para amanhã. E nós vamos continuando aqui com Provérbios, hoje o capítulo 28, acho que nós encerraremos ele, com certeza, né? Partimos do versículo 21. E vamos lá então. Não é bom ser parcial, mas por um pedaço de pão o homem comete um crime. Veja, esse provérbio aqui nos mostra que não é correto você ter favoritismo. A Bíblia mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui mostra que até por coisas pequenas, veja, por um pedaço de pão, né, pode levar uma pessoa a agir de forma errada ou corrupta, né, se corromper por poucas coisas. Isso significa que não se corrompa por poucas coisas, porque se você se corromper por pequenas coisas, você vai se corromper por grandes coisas também, né? Então esse provérbio nos alerta que quem não tem um coração firme, limpo, pode vender sua justiça por muito pouco. Imparcialidade é um valor divino. Imparcialidade. Ser justo com todos, independente da aparência, do status, da riqueza, reflete o caráter de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais teremos uma vida com integridade e mais um coração puro. Então, gente, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Versículo 22. O ambicioso, olha lá. O ambicioso corre atrás da riqueza e não sabe que vai cair na miséria. O que é ambicioso? Ambicioso em muitas versões, fala o invejoso, né? A inveja, a ambição, ela pode ser entendido aqui como alguém que tem olhos malignos. Pessoas que querem buscar aquilo que elas, né, para crescer rapidamente, sem se importar com os meios, né? Não importa como, ela quer se enriquecer a qualquer custo. Então isso é ambição, isso é inveja, né? Quem busca crescer rapidamente, sem se importar com os meios, vai acabar mal. Não tem jeito, né? Precisamos observar a natureza. Gente, como nós precisamos observar a natureza? A natureza nos ensina tantas coisas. Desde os animais até as árvores, as plantas. Todos nos ensinam. E nós precisamos observar. Temos muito que aprender com ela. Em Provérbios, nós temos visto muito, né? O quanto o sábio tem que crescer, aprender para adquirir a prosperidade. Veja, lá no Provérbios 3, quando a gente estava lendo, lá no Provérbios 3:13, ele vai falar que a sabedoria vale mais do que o ouro e do que a prata. Para que eu vou querer, né, buscar, correr atrás de riquezas, sendo que eu preciso buscar primeiro a sabedoria? Então, a sabedoria, ela fala assim, lá no versículo 3:13, fala assim, que a sabedoria, na mão direita tem vida longa, e na mão esquerda riqueza e honra. O que você quer mais do que vida longa, riqueza e honra? Gente, como nós precisamos buscar por sabedoria, né? Ela é a árvore da vida. A sabedoria é a árvore da vida. De nada vale a ambição, a inveja. Porque quem age assim vai cair na miséria. Né? Busquemos por sabedoria, né? Incansavelmente busquemos por sabedoria. O provérbio 23, versículo 23. Quem repreende alguém será mais estimado do que aquele que o elogia. Veja. Quem repreende alguém pode ser compreendido mal no primeiro momento, né? Mas depois do ocorrido, se a pessoa se livrou de alguma coisa ruim, né? Por conta da sua repreensão, com certeza, ele vai lembrar de você. Então aqui vale muito dizer da correção, da repreensão,
de nossos filhos, da criança, do jovem, né? Educando no caminho do Senhor. Porque no futuro eles vão te agradecer. E você será honrado por isso, com certeza. Versículo 24. Quem rouba seus pais e diz não é pecado, é cúmplice de bandidos. Gente, olha isso. Quem pega as coisas dos pais, está fazendo, né, e acha que não está fazendo nada errado, acha que tem direito porque é filho, está desonrando os seus pais. Essa atitude Deus não aprova. Ele tenta justificar seu ato dizendo que não está fazendo nada de errado e que não é pecado. Então aqui nos mostra que quem age com desrespeito e ganância, mesmo dentro da família, está cometendo pecado e trilhando o caminho dos perversos. Veja, daqueles que destroem, né, o caminho do perverso, daqueles que destroem as famílias, daqueles que destroem as relações, né, se colocando, né, ao lado daqueles que praticam o mal, praticam a maldade. Aqui não é bem o contexto, né, mas em Mateus 7, 11, 13, eu vou até ler para vocês, aqui ele vai mostrar o quanto Jesus valoriza a família e o respeito aos pais, porque negligenciar algo para a família e para os pais, mesmo dizendo que é para ofertar a Deus, Deus não se agradará com a sua oferta. Veja lá o que fala em Mateus, quer ver? Vamos lá. Mateus 7, 11 a 13, ele fala assim, ó, que os doutores da lei e os fariseus, eles estão ensinando que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe, o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, ou seja, é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês, olha Jesus dizendo, vocês esvaziam a palavra de Deus. Com a tradição que vocês transmitem. E ainda ele diz assim, vocês fazem muitas outras coisas como essas. Veja, Jesus aqui está dizendo que não é para você tirar e negligenciar a ajuda, auxílio aos seus pais, dizendo, esse auxílio não preciso te dar, pai, não preciso te dar, mãe, porque eu vou dar para Deus, eu vou ofertar a Deus. Veja, Jesus está dizendo que essas ofertas não são bem vistas. Vocês estão esvaziando as palavras de Deus. Porque Jesus, a gente sabe que nos mandamentos está honrar pai e mãe. Se você não honra seu pai, não honra sua mãe, não honra sua família, como é que você pode honrar a Deus? Porque o que eu faço aos outros, estou fazendo a Deus. Veja, esse provérbio é muito lindo, né? Então, primeiro, cuida dos seus pais. Cuide da sua família. E depois, sim, eu posso agradar a Deus. Então, tanto tirar, roubar, como negligenciar algo aos pais é algo que desaprova a Deus. Olha aqui agora, o 25 e o 26, gente, ele está assim diretamente ligado um com o outro. Eu vou ler os dois e dar uma explicação só. O ambicioso, de novo aqui, ó, o ambicioso provoca disputas, mas quem confia em Javé prospera. E olha aqui, ó. Aqui, quem é ambicioso provoca disputa, e quem confia em si mesmo, como é o 26, ó, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem procede com sensatez está a salvo. Ou seja, os dois praticamente é a mesma coisa, né? A cobiça, o desejo, que ele fala assim, né? Quem é ambicioso, quem cobiça, né? A cobiça, o desejo de querer algo que não te pertence a qualquer custo, a cobiça leva à discórdia, né? E uma pessoa vive insatisfeita. É uma pessoa que sempre está insatisfeita. Compete com tudo e com todos. Inveja o que não tem, né? Provoca brigas por conta dos seus interesses. A cobiça destrói relacionamentos. A pessoa não tem paz. Pelo contrário, quem confia em Javé prospera. Ou seja, com certeza quem confia no Senhor e faz aquilo acontecer, porque não adianta vocês confiar no Senhor e falar, eu sei que o Senhor vai fazer, e não faz nada. Não levanta, né? Não levanta o quadril da cadeira. Não,
Não vai acontecer. Porque Deus te deu sabedoria. É só você buscar. É só você procurar. Ela está aí dentro. É só você despertar. Deus te deu inteligência. É só você despertar. É só você procurar. Ele não fez você para ficar parado. Pelo contrário, o mundo todo, a natureza toda está em movimento. Por que você tem que ficar parado? Se você é a imagem e semelhança do Criador. Ele que fez todo esse céu e essa terra lindo e maravilhoso em movimento. Você já viu alguma planta que você planta e ela não cresce e fica daquele tamanho? A menos que você plantou ela num recipiente muito pequenininho e ela não vai ter raiz para isso. Mesmo assim, ela ainda vai crescer o que dá. E você fica aí parado? Imagina. Então veja, quem confia em Javé e faz o que tem que ser feito, prospera. A pessoa que confia em Deus, ele nunca se preocupa se ele vai ganhar ou se ele vai perder, porque ele nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. Tudo coopera para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Veja, muitas vezes as pessoas, fica reclamando, e achando que nada acontece, nada dá certo para mim. Não é que não dá certo. Tudo que acontece para você é para você parar e analisar. Para que isso? Isso está me mostrando o quê? O que eu tenho que aprender com isso? Então veja, nunca perde, ou ganha ou aprende. Coloca a sua esperança em Deus e não nas riquezas. Quando a gente coloca a esperança em Deus e faz aquilo que Deus quer que a gente faça, que nós somos filhos reinantes para viver e reinar nessa terra, lá em Gênesis, gente, no primeiro capítulo está falando lá que Deus fez o céu e a terra para que a gente dominasse e governasse sobre a terra. Mas governar não é sentado numa cadeira, parado, sem fazer nada. Não. Então a gente coloca a sua esperança em Deus e não nas riquezas. Encontra soluções nas dificuldades. Muita gente, as pessoas ficam esperando oportunidades. Aí as oportunidades batem na porta e eles acham que é dificuldade. Eles acham dificuldades nas oportunidades. Aquele que tem fé em Deus, ele encontra as soluções nas dificuldades. Ele não depende das coisas materiais para se sentir seguro. Ele faz tudo para conseguir e o que precisa sem reclamação. Essas são as verdadeiras pessoas que querem crescer, verdadeiras pessoas tementes a Deus, que têm o maior respeito a Deus, que fazem o que tem que ser feito, que obedecem a Deus, mas que fazem. A paz e a verdadeira prosperidade vem da fé. Por quê? Porque quando eu acredito, o que é fé, gente? Eu vou repetir aqui de novo que eu já falei várias vezes. Fé é você acreditar naquilo que ainda não existe, que os seus olhos ainda não viram, como se já tivesse acontecido. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é passado, o que é futuro e o que é presente. Não, o seu cérebro, ele só funciona no presente. Então, aquilo que você imagina, aquilo que você vê, fecha os olhos e se imagina. O seu cérebro não sabe se você está vivendo aquilo de fato ou se é um pensamento só seu. É uma visão. Por isso que a Bíblia fala muito em visões. Nós precisamos ter visões. Boas visões. Visão de crescimento, visão de prosperidade. Isso é ter fé. É acreditar, mesmo que os seus olhos mortais, esses olhos aqui, não viram, mas você vê com os olhos da mente, com os olhos da alma. A sua alma já sentiu aonde você precisa chegar e você precisa sentir com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos, o sentimento, você fechando os olhos e você se imagina aonde você quer ir, o lugar que você quer ir, as pessoas que você quer conversar. Porque a sua alma vê. Os olhos da sua alma vê. Isso é ter fé. É crer mesmo sem ver. Por isso que nós não conseguimos muitas coisas. Por isso que nós muitas vezes falamos, eu tenho fé, mas nossa fé é muito pequena. Jesus dizia, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria coisas maravilhosas. Coisas que ele fez. E melhores ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo o momento em que ele nos está ensinando. Ele já
né? Ele partiu, está com o Pai, e nós estamos aqui na terra e podemos fazer aquilo que ele fez. E maiores ainda, porque nós temos fé e acreditamos. Veja, gente, a fé, nós precisamos treinar a fé. Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi com os olhos, mas que eu já vi com os olhos da mente, com os olhos da alma. Isso é ter fé. Então vamos lá, né? Vamos buscar cada vez mais ter fé para que a gente possa conseguir essa prosperidade que ele fala aqui. 27. Quem dá ao pobre não passa necessidade, e quem fecha os olhos para ele ficará coberto de maldições. Veja, dar ao pobre e fechar os olhos para o pobre. São duas situações diferentes e distintas. Quem dá ao pobre? Jesus disse que você deveria dar ao pobre porque ia ter muito pobre com você. Agora, fechar os olhos para o pobre significa você fechar os olhos para a situação que ele vive. Lembra que pobreza é resistência, pobreza é falta de conhecimento, é falta de instrução. Veja, vocês percebem que todas as pesquisas que a gente vê fazendo, gravidez na adolescência, por exemplo, né, que eu sou da pastoral da criança e tem muito essa questão de gravidez na adolescência. O que eles percebem? Que a maioria das adolescentes, elas não estão em escolas, não estão sendo educadas, são pessoas que vivem numa pobreza mais extrema do que as outras, e são pessoas que não tiveram ou não buscaram oportunidades na vida. Então a gente percebe que nós não podemos fechar os olhos a essa situação. Porque senão a gente vai virar um ciclo vicioso e que as pessoas e gerações vão ser achando que a vida é isso, é pedir e receber, pedir e receber. Elas precisam ter conhecimento, elas precisam ter sabedoria, porque a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é para todos. Então, olha, veja bem, esse provérbio é muito intenso. Quem dá ao pobre não passa necessidade, e quem fecha os olhos para ele ficará coberto de maldições. Então, nós temos que abrir nossos olhos para que nós possamos ajudar, libertar essas pessoas com conhecimento. Em Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu tenho que passar. Em Ezequiel, na visão de Ezequiel, se você quiser ler Ezequiel, Ezequiel é muito pesado, mas é muito real. Vá, ele fala para Ezequiel, vá, oriente o meu povo, porque se ele se converter porque você, ou se ele não se converter porque você anunciou, o problema é dele. Mas se meu povo não tiver conhecimento e nem se converter porque você não anunciou, o problema será seu. Está lá em Ezequiel. Não lembro agora o capítulo nem versículo, mas está lá em Ezequiel. Então, gente, veja, quanto mais eu sei, mais eu tenho que passar. E sinta-se feliz por isso, porque isso para mim, né, me traz uma alegria muito grande, uma emoção muito grande, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu aprendo, a minha primeira vontade já é passar para os outros. Eu sempre tive isso comigo, e eu tenho certeza que isso é uma coisa divina, é uma coisa que Deus me colocou dentro de mim, sabe? É uma coisa assim que nasci com isso, né? E eu digo a você, isso é maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague. Ou você conhecer e passar as coisas. Então, busquemos cada vez mais, conhecer cada vez mais, para que a gente possa ajudar as pessoas. Porque é maravilhoso você poder ajudar as pessoas e ver as pessoas saindo da situação de miserabilidade que elas vivem. Ver as pessoas crescendo. Nós, na Pastoral da Criança, vemos isso muito. Muitas mães agradecendo às líderes da pastoral pelo fato delas terem sido as mães nas famílias delas. Gente, é muito lindo. Tem aquelas que agradecem, né? E a gente fica muito feliz com isso. E tem aquelas, lógico, em todos sempre vai ter aquelas que agradecem e aquelas que não agradecem, né? Mas não tem problema.
E a gente não faz por receber agradecimento. A gente faz para que elas possam crescer e se transformar. Mas a gente tem muito retorno do crescimento e do aprendizado delas. Muito, muito, muito. Então vale a pena, vale a pena. E isso é bíblico. Então feliz é você que ao ouvir está passando essa mensagem para outras pessoas também. E vamos terminar então, versículo 28 para acabar com Provérbios 28. 28. Quando os injustos imperam, todo mundo se esconde. Quando eles desaparecem, os justos prosperam. Veja, estamos vivendo, infelizmente, uma era de injustos ultimamente, né? Mas eles vão desaparecer, porque você está crescendo, porque você está aprendendo. Porque as pessoas, assim como você, assim como eu, estamos buscando sabedoria cada vez mais. E prosperidade para quê? Para governar essa terra, para orientar o povo, para tirar esse povo da escravidão. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e nós vamos tirar o povo brasileiro também da escravidão que nós estamos vivendo hoje. Buscando cada vez mais sabedoria e prosperidade para que a gente possa governar. E quanto mais buscarmos e ensinarmos uns aos outros, como eu disse já agora há pouco, Deus reinará no meio de nós. Deus será o nosso governante. Haverá mais justiça e prosperidade. Mais bons reinantes irão despertar e irão despertar e despertar para a justiça, para que a justiça possa reinar. E isso depende de mim, de você. Começa comigo, começa com você. Seja eu, seja você, um mundo melhor que você deseja, tem que começar por mim. O mundo melhor que eu desejo, o ambiente melhor que eu desejo, tem que começar por mim. Não adianta eu ficar jogando, passando para o outro, que é o outro que tem que resolver. Não. Aquilo que eu quero de bom, o que eu quero de melhor, seja você essa pessoa melhor. Para que outros possam ver e também fazer. E que você possa passar para as outras gerações aquilo que Deus nos ensina, para que a gente possa ter prosperidade, para que a gente possa ter fé, né? E é nesse espírito maravilhoso hoje desse nosso encontro, né? Desse nosso bate-papo, que eu desejo a você que essa sexta-feira seja maravilhosa, que você tenha muita prosperidade, que você aprenda muito e que você transborde na vida de outras pessoas. Deus te abençoe, um grande dia para você, beijo no coração.